Rafael Veiga foi considerado mais um jogador medíocre durante boa parte da sua carreira e ficou na geladeira até do Coritiba durante muito tempo. E hoje ele se torna bicampeão da Libertadores, sendo protagonista de um elenco milionário. E seu bom desempenho nesse tempo é coroado com convocações para a seleção brasileira. Por muitos, ele é considerado o melhor jogador em solo brasileiro, que deveria ter ido para a Copa do Mundo de 2022. Mas nem sempre foram flores para Rafael Veiga. É por isso que hoje vamos ver os venenos que Veiga passou, não só na infância e no início da sua jornada, mas até mesmo no Verdão, time onde ele se consolidou. Eu sou JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Desde moleque, Rafael Veiga sempre foi apaixonado pelo Palmeiras. Ele sempre tentou acompanhar o clube, ter as camisas mais recentes e ir ao máximo de jogos possível de seu time do coração. E quando seu vô soube que o neto Rafael Veiga queria ser jogador e o menino realmente tinha intimidade com a bola, o avô disse que um dia veria o seu neto jogando em seu time do coração. Mas infelizmente o destino não quis assim. E o cara lá de cima tinha outros planos. Mas antes de partir, o vô de Rafael na UTI disse o seguinte para o seu netinho: Rafa, vou te pedir uma coisa. Se você tiver a oportunidade, joga no Palmeiras, tá? E depois dessa conversa no funeral do avô, o menino levou uma carta escrita com o coração e a colocou nas mãos do avô antes dele ser enterrado, que dizia o seguinte: vô, não importa onde o senhor estiver, eu vou sempre estar com você. Eu ainda vou dar muitas alegrias pro senhor. Veiga perdeu ali uma parte de si, mas é aí que começou a jornada do herói. E se hoje você vê ele jogando absurdos no meio campo do Palmeiras, nem sequer pode imaginar que na verdade o cara queria ser goleiro por causa de seu ídolo São Marcos. Veiga até conseguiu uma vaga na posição, mas no maior rival do Palmeiras, o Corinthians. Mas acabou dispensado pela baixa estatura, então resolveu tentar de novo, só que dessa vez na linha, conseguindo passar junto de um outro garoto chamado Marcos, que mais tarde seria conhecido como Marquinhos. E diferente do atual zagueiro da seleção, que não demorou para ganhar o seu espaço, Veiga não conseguiu se emplacar, e dali saiu pingando por vários outros times, São Paulo, Portuguesa e Audax, onde seu futebol acabou chamando a atenção de um olheiro do Coritiba. Ele chegou lá em 2016, ainda quando cursava a faculdade de Educação Física, e ele foi um dos primeiros a conciliar a vida de jogador com os estudos, quase que um herói. O motivo disso é que as coisas poderiam ter dado muito errado. O próprio Kleber Gladiador disse que ele treinava separado com uma equipe mais jovem, aquele jogador que no meio do futebol chamamos de largado. Porém, quando o Coxa precisou de alguns jogadores suplentes, Veiga mostrou que poderia ser útil, estreando profissionalmente em março de 2016, numa vitória de 3-0 sobre o Avaí, o que foi muito merecido, pois segundo o próprio Kleber Gladiador, o garoto era muito dedicado, dormia cedo, comia bem, cuidava de seu físico e era muito profissional apesar da pouca idade. E o seu estilo foi o que chamou a atenção. Além da personalidade, ele era muito divertido, assim como foi um ídolo do clube Alex Cabeção, um dos melhores que já passaram pelo futebol brasileiro. E isso acabou despertando interesse no Verdão. Por mais que a relação entre Veiga e Palmeiras seja mil maravilhas atualmente, em 2017 a sua passagem foi completamente apagada. 20 partidas, 2 gols e 2 assistências. Isso contando com o campeonato estadual. O papel de Veiga não necessariamente é ter números espetaculares, é fazer a diferença em campo. E ele não estava fazendo em sua primeira passagem. O craque acabou sendo emprestado para o Atlético Paranaense, onde finalmente começou a jogar de verdade. 41 jogos marcando 10 gols e 8 assistências. Ali Rafael se tornava um jogador contundente, se encaixando perfeitamente no esquema tático do Atlético Paranaense e desempenhando um papel fundamental na conquista da Sula de 2018. E quando menos esperava, recebeu o telefonema do Palmeiras pedindo pela sua volta, sendo recontratado para a temporada de 2019, onde também não teve lá números tão incríveis, e nem foi titular de primeira, só que já estava um passo adiante. Mas foi em 2020, com a chegada de Luxemburgo, que o meia começou a se soltar um pouco mais, e com a chegada de Abel ele deslanchou de vez. O português colocou confiança total em seu futebol, o fazendo mudar completamente de patamar. E olhando para os números, já percebemos a grande diferença: 53 jogos, 18 gols e 4 assistências e crescendo. Mas toda a importância que teve dentro de campo se faz muito maior do que os números, armando jogadas, contra-ataques, improvisos, mantendo a bola com a equipe do Palmeiras e fora sua mentalidade incrível, para sempre tomar as melhores decisões. Rafael Veiga já ganhou o Paulista, a Copa do Brasil e 2 Libertadores, sendo muito decisivo em todas elas, como em 2021, onde marcou um gol na final contra o Flamengo. E ao falar do título no Instagram, dedicou um pedaço especial para o seu avô, aquele o qual ele fez uma promessa, de que não importava onde ele estivesse,
Messi. Ele lhe daria muitas alegrias dentro de campo. E para o senhor, vô, eu te dou este título, porque sem o senhor eu não seria palmeirense. Valeu a pena cada suor, cada dia nublado para cumprir a minha promessa escrita nesse bilhete. Espero do fundo do meu coração que aí do céu esteja muito feliz. Eu te amo. E quando o futebol do Palmeiras começou a encantar de verdade o Brasil e a golear todo mundo, com o homem sendo a principal peça, o pedido de Veiga na seleção era unânime. Todos nós torcedores, independente de clubismo, queríamos ver esse jogador na seleção. Até os rivais acreditavam que o cara merecia pelo menos ser testado na rotação, se não levado para a Copa do Catar. Mas isso não aconteceu, o que deixou muitos indignados. Porém, o desejo foi realizado e o craque jogou no amistoso contra Marrocos. Ele não foi lá muito bem, mas considerando que foi sua estreia, dá para dar um desconto. Imagina o nervosismo de vestir pela primeira vez a camisa oficial de sua nação, principalmente com o peso extra que tem a canarinha. Veiga agora já se torna uma opção de compra até mesmo para o Barcelona, que já demonstrou grande interesse pelo craque do Palmeiras e com as dificuldades financeiras batendo a porta, prevê que o jogador pode ser um ótimo custo-benefício para a situação atual. Veiga não foi um jogador de base promissor, mas o que ele mostra nos dias de hoje é algo surpreendente. Ele terá 32 anos na próxima Copa e dependendo como estiver, eu acredito que possa sim estar vestindo a amarelinha na Copa do Mundo dos Estados Unidos. De jogador largado e da geladeira do Coritiba, a craque do Brasileirão sondado pelo Barcelona e convocado para sua seleção brasileira. Essa é a história de Rafael Veiga, o jogador que nos prova mais uma vez que com profissionalismo e persistência podemos alcançar qualquer coisa. Mas eu quero saber a sua opinião, será que o Veiga tem chance de estar na próxima Copa do Mundo? Ou é exagero pensar assim? Deixa aí nos comentários. E se quiserem entender o motivo por trás da tatuagem de beijinho do Ayrton Lucas, eu vou deixar no card. Te espero lá, aquele abraço e tchau!